Paz do Senhor, irmãos. Confesso que eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A boa mão do Senhor tem se estendido ao nosso favor de uma maneira extraordinária e especial. Amados, há algum tempo, não consigo precisar, mas há algum tempo atrás, eu falei sobre medo. Os irmãos lembram? Eu falei sobre o medo. Mas eu gostaria de ressaltar só um detalhezinho, né? Eu tenho medo de algumas coisas. Medo de agulha, por exemplo. Tenho pavor de agulha, irmãos. De verdade, verdade. Mas, queridos, existem dois tipos de medo. O medo bom e o medo ruim. O medo bom é que eu tenho medo de agulha. Porque se eu não tivesse medo de agulha, irmãos, quando eu usei drogas, eu teria usado baque, injetável. E na roda ali, irmãos, tinha um soro positivo. Todos já partiram, menos eu. Então, o medo bom é aquele medo protetivo, aquele medo que te protege. Eu tenho medo, por exemplo, não de morrer afogado. Eu nado um pouco. Quem conhece Mariporã, eu atravessava Mariporã de ida e volta. Mas hoje, sabe aquela fobia daquela água de mar entrando salgada dentro de mim, no pulmão, e aquela fobia, aquele negócio? Então hoje, queridos, esse medo... Irmãos, a probabilidade de Josias morrer afogado é 1%. Porque daquilo que você tem medo, você vai se precaver. Agora, o medo ruim. O medo ruim é, por exemplo, o medo do amanhã. Como será o meu amanhã? Será que estarei trabalhando porque eu sou mantenedor do lar? Aí você está tirando algo que você não deveria tirar, que é a dependência de Deus. O medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo da rejeição, é o medo que te destrói. Então, esse tipo de medo não é bom. Mas hoje, queridos, eu sei que você riu, com certeza, do meu medo de agulha. Mas tem homens aqui que tem medo de barata, irmãos. E vem falar que tem nojo. Sobe em cima da cadeira com medo da barata. Barata eu pego com a mão, irmãos. Barata, lagartixa, eu pego com a mão, tiro. Verdade, irmãos. Mas, queridos, eu gosto de palavras curtas, assim, para expor a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde Paulo está se reportando, está se dirigindo à igreja da Galácia, aos irmãos Gálatas. Paulo vai dar um conselho. Olha que lindo o conselho de Paulo. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Próximo, 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, nós estamos dentro de um hospital, mas um hospital particular. Quando eu, paciente, preciso de um médico, eu preciso me deslocar da minha casa para ir até o hospital. E lá encontrar o médico, ele me diagnosticar, prescrever, não é? E aí, o médico não vai até a minha casa. Interessante que aqui é um hospital, irmãos. Não tem ninguém bom aqui. Todos estão, de uma certa forma ou outra, estão doentes. Aqui é um hospital. E Jesus, irmãos, Ele é o médico dos médicos. É aqui que Ele ordena a bênção. É aqui que Ele ordena. É aqui que Ele concede. É aqui que Ele dá firmeza. É aqui que Ele cura. Aqui Ele transforma. Aqui é um hospital, mas é um hospital particular. O melhor convênio é o hospital. Então, irmãos, o desigrejado, a pessoa que está lá fora pensando, não, tem que vir para a igreja. Porque é aqui, queridos, que Ele ordena a bênção. Então, pensando nisso, eu gostaria de ressaltar uma palavra aqui. Irmão, Paulo não se perdeu nesse assunto. Está correto. O fruto do Espírito. Existem 3 vertentes, e o pastor já explicou aqui, mas é o fruto realmente. Paulo queria diferenciar dons espirituais de fruto. É o fruto, é uma pizza, eu vou simplificar, porque coisa difícil é com o pastor. É uma pizza dividida em 9 pedaços, 9 sabores. Bem simples, né? Fruto do Espírito.
Mas, querido, eu quero ficar com a paciência. Em algumas versões está longanimidade. Vivemos em um mundo do tudo para ontem, um mundo de fast food, um mundo onde o Josias, irmãos, ele é imediatista. Queridos, eu estava perguntando para o Josias que nota que Josias daria para esse quesito paciência. Eu tiro 1. Verdade. Tenho medo de agulha e tiro 1 na paciência. Que nota você daria para você nesta noite? Esposo, esposa, que nota você se daria no quesito paciência? Só que nós estamos vivendo em um mundo, queridos, que a paciência, ela é muito importante para mim. Minha particularidade, paciência nesse texto é a chave, é o gatilho que move todos os outros, irmãos. E eu vou tentar explicar os porquês. Porque a paciência, queridos, ela estando em nossas vidas. Agora, a ausência da paciência, a falta de paciência, irmãos, a presença da paciência e a falta da paciência é um abismo muito grande que vai nos levar a praticarmos intencionalmente ou tensionalmente, por intenção, os frutos, as obras da carne. É automático. Se Josias não tiver paciência no trânsito, ele automaticamente vai fazer uso das obras da carne. Não tem como, irmãos. Então o perigo está aqui, ó. A falta de paciência vai levar o Josias aos extremos. Mas eu não vim falar de Josias. Já falei muito do Josias. Eu quero falar de 3 personagens da Bíblia Sagrada. Foram homens de Deus que tiveram a presença de Deus em suas vidas. Foram homens e mulheres escolhidos por Deus, mas que por falta de paciência perderam coroas, perderam tronos, perderam famílias, perderam. Mas perderam o que é de mais prioridade, perderam a presença do Senhor, nosso Deus, em suas vidas. Um grande perigo. Eu quero começar falando da vida de Arão. Moisés um dia chegou, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu preciso que você tire o meu povo do Egito. Moisés falou assim: eu vou, se o meu irmão for comigo. Irmãos, uma coisa que eu acho lindo da parte de Deus, é que Deus, Ele é maravilhoso e Ele aceita a tua opinião. Ele aceita os teus desejos, Ele aceita, sabe? Ele não compactua, mas Ele aceita, Ele fala, se é isso que tu quer, isso chama-se livre-arbítrio. E Ele falou: Moisés, é isso que você quer? Então leva o teu irmão. Em um determinado momento, na trajetória de Moisés, Miriam, a irmã, chegou no Arão e disse: Arão, você percebe que Deus não fala contigo? Você percebe que você parece que ele é nada do lado de Moisés? Você percebe, Miriam? Agora eu vejo Arão não fazendo uso do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não para, aquele que não assenta. E Arão agora ele não fez uso do Salmo 1 e dá ouvido para Miriam. E Miriam corrompe. Aí ele diz: sabe o que é mesmo? Automaticamente, os olhos que tudo vê, viu aquela cena, e Miriam foi tomada por uma lepra. E de repente Moisés fica sabendo da cena. Eu fico imaginando, irmãos, eu entro dentro da cena, eu fico imaginando a cena, Moisés chega, Deus fala assim, ó, a língua. Miriam corrompeu Arão. Mas Arão, querido, ele sentiu um peso, ele sentiu um peso naquele momento, e ele ora ao Senhor, fala: a culpa foi minha, Senhor, retire a mão de sobre ela, e o Senhor ali dá a vitória. Mas Arão não aprendeu com esta lição. Mais adiante, um pouquinho mais adiante, Moisés chegou em Arão e falou: Arão, você tem visto os feitos que Deus tem feito através das nossas vidas. Você tem visto, Arão, agora neste momento, eu preciso ter um particular com o Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso de diretrizes, de metas, e eu preciso ter um momento a sós com Deus. Você vai ficar no meu lugar. Tudo o que você disser é lei. Na minha ausência, Arão, tudo o que você falar, o povo tem que acatar.
E Moisés se retirou. Não demorou muito tempo, não. O povo chegou até Arão e disse: Arão, Moisés está demorando. O Arão, por não fazer uso da palavra paciência, foi corrompido agora pelo povo. E o Arão era artífice, bom artífice. E o Arão que dá a ideia, traz aí os brincos, os ouros, vamos derreter e fazer um bezerro. O povo disse assim: precisamos elevar aos deuses do Egito. E Arão se corrompe. Mas o que eu quero dar uma paradinha aqui, irmãos. É a mesma coisa, o nosso pastor se ausentar e deixar o Josias, ou o Zé, ou qualquer obreiro aqui tomando conta. Josias, eu vou se ausentar nesse domingo, você faz toda a liturgia, abre o culto aí, Josias, já tem quem vai pregar. E eu estou sabendo de tudo, das regras. Mas nesse momento, eu chamo quem eu quero. Ah, não é assim. Entra ali um camarada, um deputado ali, ele entra todo engravatado, ele senta ali, queridos. Qual é o meu papel? Eu não posso deixá-lo subir aqui na ausência do meu pastor. Sabe por quê, queridos? Foram anos e anos e anos que o meu pastor, construindo em nossas mentes, através da palavra do Senhor, há uma palavra sólida, uma palavra genuína, porque uma palavra de uma pessoa estranha que pode destruir, irmãos, colocar por terra tudo aquilo que o pastor nos ensinou. É mais ou menos assim. E se eu o fizer, já sabendo das regras, ele vai cobrar e o mínimo é me disciplinar. Mas voltando para Arão, e agora Arão cede, mas neste momento que Arão está cedendo ao povo, Deus está se reportando, está falando com Moisés: Moisés, Arão está errando. Moisés, eu vou destruir todo o povo. Eu vou destruir o teu povo, Moisés. Quem tem credibilidade com Deus é outra coisa, irmãos. Quem tem intimidade com o Senhor é outra coisa. Moisés se reporta ao Senhor e disse: meu povo não. É o teu povo, Senhor. O meu povo não. E o Senhor não vai matar, não. Não vai não, Senhor. Deixa que eu resolvo. Em algumas Bíblias está: Deus se arrependeu. Não, irmãos. Deus retrocedeu. Tudo bem, Moisés. Tudo que você fizer, eu vou assinar. Porque você tem livre-arbítrio. Irmãos, quem tem credibilidade com Deus é diferente. Aí Moisés, ele chega na tenda, fala assim: Arão, contigo eu converso depois. Estou eu parafraseando, irmãos. Contigo eu converso depois. Chama o povo. Chama o povo. E o povo vem. Eu fico imaginando Moisés. Bonito que vocês fizeram, né? Nas minhas costas. Bonito que vocês fizeram. Vou fazer só uma pergunta, uma só. Quem serve ao meu Deus? Vem para esse lado aqui, ó. Quem serve ao meu Deus? Aí começou a vir. Sabe quem veio para frente? Os levitas, da tribo de Levi. Veio para frente. Ficou o restante. Pode ir embora o restante. Eu quero falar com esses que ficaram aqui. Moisés se reporta ao povo e diz assim: olha, não importa ser primo, não importa ser pai, não importa ser irmão, não importa se tem parentesco. Vocês têm a incumbência de matar todos. E se não fizer, vou deixar Deus agir e matar todos vocês. Mais ou menos assim. Não foi? De repente, morreu. Quase 3.000 vidas foram tiradas. As laranjas podres foram tiradas do meio do povo. Aqueles que serviam a Deus, serviam. E tinha aqueles que enganavam. Aqueles que enganavam. Todos foram mortos. O Arão, pela falta de paciência, trouxe para o acampamento. Trouxe, queridos, uma maldição para o acampamento. Por falta de paciência. Porque Moisés não demorou muito para chegar. E eu vou usar aquele versículo, um pouquinho de tempo, um pouquinho só, sabe, faltou um pouco, não sei, talvez de dias. Ele já estava com as tábuas ali, chegando ali, faltou muito pouco. Mas eu quero deixar um pouquinho a vida do Arão para lá. Quero falar de um homem agora, chamado Saul. Saul foi escolhido pelo povo, autorizado por Deus. Diz que Deus usava Saul de uma maneira extraordinária. Diz que o Espírito do Senhor repousava sobre a vida de Saul.
de uma maneira extraordinária. Deus, em todas as batalhas, usava o profeta Samuel. Está no primeiro livro e no segundo livro de Samuel. Está registrado a história desses homens. E Deus falava com Samuel. E Samuel falava com Saul. Mas teve um dia, irmãos, um dia. Samuel já havia morrido. Samuel já não estava mais presente. E neste dia, o Saul, os filisteus cercaram a cidade, se acamparam ali. E Saul agora, neste momento, procura uma pedra chamada Urim. Urim, aquela pedra que ela brilhava, com certeza ela brilhava. E Deus dava resposta através daquela pedra. A pedra não brilhou. Saul agora procura em sonhos, e não vem sonhos, e ele queria o norte, ele queria saber, ele queria entender se ele iria ter vitória sobre aquela guerra, e Deus não falou. Foi de repente que Saul procura seus conselheiros, e procura daqui, ninguém tinha resposta. Mas sabe o que aconteceu há uns capítulos anteriores? O que acontecia na guerra era o seguinte: Deus dava a vitória e falava assim, pega tudo, pode levar os despojos. Mas tinha guerra, que Deus falava assim, olha, não leva nada, toca fogo em tudo, queima tudo, pode matar. E tinha guerras que eles levavam moças para trabalhar para eles, jovens. Eles levavam, não era a moça que estava na casa de Amã? Então eles levavam. Mas ele deixou um rei e não matou um rei. Quem matou foi Samuel. É isso mesmo, pastor? Quem matou foi Samuel. O profeta Samuel que matou esse rei. E Deus cobrou lá na frente. E foi nesse momento que Saul falou assim, existe feiticeiras aqui? Algum feiticeiro na nossa cidade? Não, Saul. Você mandou, você colocou todos para fora. Você baniu os feiticeiros da nossa cidade. Porque ele andava na presença do Senhor. Ele tinha feito certinho. Aí ele falou assim, mas não tem ninguém, nenhuma feiticeira aí, sabe? Que usa da necromancia. Porque eu quero falar com o espírito do Samuel. Tem uma mulher aí, mas vai tremer de medo na hora que o Senhor chegar lá. Aí ele disse assim, vou me vestir diferente. Eu vou colocar uma roupa, rasgada. Eu vou colocar uma roupa mais humilde. Vou passar umas cinzas no rosto. E lá vai Saul. Sabe aqueles conselheiros? Aqueles conselheiros, da esquerda. Aqueles conselheiros do mal. Que está do lado. Aquele conselheiro que fala assim, tem uma ali, uma pitonesa. Tem uma ali que é encantadora. Tem uma ali que é fera. Tem uma lá que com certeza vai tirar a angústia do teu coração, Saul. E Saul, ele vai até essa mulher. Só que quando ele chega nessa mulher, ela toda amedrontada, ele faz uma pergunta para ela. Olha que pergunta. Aí ele fala assim, eu quero falar com o espírito do profeta. E ela disse assim, essa parte eu entendo bem. E ela lê, ela fala assim, mais ou menos assim, está subindo um homem. E ele está vestido assim. Esse é Samuel. A vestidura de Samuel. E vem chegando. Diz a Bíblia que Samuel chegou e disse para Saul assim, por que perturba-me do sono? Por que tirou-me do descanso? Se Deus não quis falar contigo, quem sou eu? Mas hoje, já que me tirou do descanso, Deus manda te dizer que hoje perdeste a coroa, perdeste o trono, hoje e amanhã perderás a tua vida. Faltou paciência. Pela falta de paciência, uma palavra tão simples e complexa, a paciência. Mas, um outro caso, Abrão, antes de seu nome ser mudado, Sarai, tinha uma promessa, uma mulher de 90 anos, 90 anos. Deus
Anda uma promessa. Ela, mas Senhor, meu corpo já não é mais o mesmo. Eu não sou uma mocinha, não é? Fora da realidade. E ali por falta de paciência. Porque ali haveria um milagre. Por falta de paciência, ela falou para Abrão. Abraão, tem Agar, minha serva egípcia, tem Agar. E para o Abraão achou lindo, né? Abraão achou maravilhoso. Claro, Abraão, né? E aí, irmãos, por falta de paciência, trouxe um problema lá na frente. Pela falta de paciência. Mas eu não vim só trazer notícia ruim. Eu quero falar de um jovem de 17 anos de idade, que Samuel ainda em vida, lá atrás, Deus se reporta a Samuel e diz, Samuel, desce à casa de Jessé, porque eu já rejeitei a Saul, e eu preciso levantar um da casa de Jessé, e este tomará o trono, não agora, mas tomará o trono de Saul. Samuel falou, Senhor, minha cabeça, Senhor, Saulzão lá é bravo. Ô Senhor, passei a mensagem, faça do teu jeito, Samuel. Te vira. Mais ou menos assim. E Samuel agora ele desce. Acho muito lindo, interessante que Samuel ele desce. Os irmãos já conhecem a história, eu vou passar rapidamente por esse detalhe. E Samuel ele desce e ali unge a Davi. Davi ele retorna para a malhada. Ele retorna para as ovelhas naquele momento. Mas passou alguns dias. E o pai de Davi falou, Davi, deixa as ovelhas aí com um servo. Vai até a guerra, até os seus irmãos, levar comida para eles. Mas para o comandante, você vai levar, se não me falha a memória, 20 queijos. Para o comandante. Por quê? Sabedoria, irmãos. Para o comandante colocar os irmãos Eliabe, os irmãos de Davi, atrás, não colocar nas fileiras da frente, sabe? Estratégia de Jessé. Aí, queridos, olha que lindo, olha que maravilhoso acontece. Davi, ele vai. E Davi, quando ele chega, ele se depara com uma situação. A pergunta de Davi, tem prêmio? Para quem matar esse camarada aí tem prêmio? Claro que tem prêmio. Olha que lindo agora, irmãos, que maravilhoso agora. Só que eu vejo nesse momento, querido, um perigo muito grande. E eu vou dizer esse perigo. Davi, ele mata o Golias, ele corta a cabeça, ele já tinha alguns troféus, né? Ele tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, com certeza lobos, com certeza cobras, bichos peçonhentos, todo esse tipo de coisa Davi tinha matado, porque ele não tinha medo de pegar em nada, ele matava mesmo, Davi era fera, né? Davi, ele tinha de Deus, porque quando ele foi ungido, o Espírito que estava sobre Saul repousou, diz a Bíblia Sagrada, que ele repousou, o Espírito do Senhor repousou, tomou a vida de Davi. No lugar do Saul, Saul foi tomado por um espírito maligno. Mas interessante que Davi mata o Golias. Davi não voltou mais para as malhadas. Não volta mais. Por quê? O rei chegou em Davi e disse assim, tem mais dotes? Tem mais? Ele falou, eu sei tocar uma harpa. Eu sei cantar. Ele falou assim, a partir de hoje, além de tocar harpa, além de ser, você terá um lugar no palácio para morar, você vai se casar com minha filha, os seus pais não pagarão mais impostos. O negócio começou a mudar para a vida de Davi. Não precisa nem pegar a sua roupa, não, vai ter tudo aqui, mais ou menos assim, vai ter tudo aqui a partir de hoje, você vai ser o meu pajem de armas, você vai ser o meu escudeiro, você vai cuidar da minha espada, porque a espada tinha um problema, irmãos. A espada tinha um problema de enroscar. Queridos, muitas vezes, na guerra passada, ficava resquício de sangue e enroscava a espada. A espada tinha que estar lubrificada, a espada tinha que estar pronta para uso. E, irmão, ser escudeiro do rei era algo de muita responsabilidade, era um cargo de confiança. Eu fico imaginando a inveja sobre Davi neste momento, dos seus irmãos que estavam ali há muito tempo, sabe? E Davi chega ali, sabe, queridos?
Só que Davi tem que lidar agora, neste momento, com duas situações. Primeiro, é o sucesso. E isso, Davi tirou de letra. Com o sucesso, sabe por quê? Porque é depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, que você que orava para receber a vitória, você que jejuava para receber a vitória, você que lia a Bíblia para receber a vitória, e depois de um grande sucesso, meu marido chegou, o meu filho voltou, a tendência é você baixar a guarda, a tendência é você, tirar férias, e na vida cristã não se tira férias. Na vida cristã a oração tem que continuar. Teve uma vitória hoje, a oração tem que continuar. Teve uma vitória hoje, o jejum tem que continuar. A leitura da palavra tem que continuar. Não tem férias. E nesse momento Davi tinha que lidar com esse tipo de situação. Davi tinha que lidar com o sucesso. Mas ele tirou de letra. Eu fico imaginando um garoto, um jovem. A Bíblia nos diz que mais ou menos 17 anos. 17 anos, irmãos, eu não sei a idade, precisar da idade, o pastor sabe. Mas 17 anos, irmãos, ele tinha 17 anos. E ele está ali. E ele agora, ele vai para a casa do rei. A vida dele vai mudar radicalmente. O divisor de águas foi ao tombo do gigante. Foi o divisor de águas na vida de Davi. Mas agora ele vai para a casa do rei. E ele começa a trabalhar para o rei. E tudo que Davi fazia era com excelência. Tudo que Davi fazia não era meia boca, não. Tudo que Davi fazia era com amor, era com excelência, era com prazer. Davi tocava com prazer, Davi cantava com prazer, Davi fazia com excelência, porque ele sabia que a recompensa vinha do Senhor. Mas Davi agora, neste momento, ele tem que lidar com uma situação que é muito complicada. Uma palavra que é muito complicada. O sucesso, nem tanto, mas ele tem que lidar agora com uma palavra que chama-se popularidade. Eu fico imaginando as moças da época. Eu fico imaginando aquelas moças dizendo assim, chegando, né? Davi, escudeiro do rei, chegava de uma guerra. O Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi matou milhares, enquanto Saul, só esse númerozinho limitado. Eu fico imaginando esse momento. Eu fico imaginando, irmãos, eu gostaria de usar aqui o Michael Jackson, né, da época, né? Um camarada, um ícone. E esse camarada aí, quantas moças ele arrebanhou, não é verdade? Popularidade. Era mais ou menos Davi. Menino novo, bonito. Quem disse que Davi era feio? Bonitão, cheiroso agora, não cheirava mais ovelha, o melhor perfume, cheiroso, bonito. Eu fico imaginando Davi nesse momento. Mas foi exatamente neste momento, que Deus precisava usar Davi de uma maneira poderosa e extraordinária. E Davi ainda não tinha passado pela forja do Senhor. Davi ainda não tinha maturidade para sustentar tamanha vitória em suas mãos. Foi nesse momento que subiu ao coração de Saul uma inveja muito grande, subiu ao coração de Saul um ódio muito grande, e de repente Saul começa a perseguir a Davi. Davi saiu do relento das ovelhas, saiu da chuva. Davi sai desse momento para o palácio, e agora Davi vai para o deserto. Mas é no deserto, é na cidade de Lodebar, é no deserto, é em cavernas, que saem homens e mulheres forjados por Deus. Não existe, queridos, campeões sem passar pelo deserto. Não existe campeões sem passar por Lodebar. Não existe campeões sem passar pela caverna. Não tem como. Mas é neste momento, neste exato momento, que Davi começa a escrever alguns salmos. E um salmo lindo e maravilhoso que eu acho, um salmo lindo, irmãos, que eu vou começar por ele, é o salmo de número 13. O salmo de número 13 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim teu rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o teu inimigo, o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Eu não aguento mais. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga, meu inimigo prevaleceu contra mim, e não regozijo os meus adversários, vindo eu a vacilar no tocante a mim. Confio na tua graça, ainda confio, ainda acredito, tenho o Senhor como meu Deus. Cantarei, não agora, mais adiante eu cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Olha que Davi está passando. Davi orava e parecia que o céu estava realmente de bronze, como alguns dizem. Davi clamava, ele falou, Senhor, eu sinto que o Senhor não está próximo de mim. Sabe aquele momento que você sente que a tua oração parece que não passa dali? Sabe aquele momento que parece que você está sem ninguém ao seu lado? Sabe aquele momento difícil, apertado, amargo, que só você sabe que está passando? Sabe aquele momento difícil? Aí eu quero levá-los ao Salmo 40. Mas antes de falar do Salmo 40, irmãos, os Salmos é o livro mais extraordinário, mais sublime para os judeus. É o inário dos judeus. Deus se reportava ao povo, falava ao povo no Antigo Testamento. No Novo Testamento é a pessoa do Espírito Santo, dentro daquele que aceitou a Jesus, que se comunica conosco. Mas os Salmos não. Você nunca vai encontrar no livro dos Salmos dizendo assim, assim diz o Senhor, porque não tem. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? O segredo dos Salmos é esse. O Salmo está dividido em 5 partes. O Salmo, queridos, ele é Salmo de degraus. Não vou explicar hoje. É Salmo de romagem, romaria, exatamente romaria. Veio do catolicismo, é romaria, porque eles faziam romagem das suas casas, caravanas das suas casas eles subiam até Jerusalém, saíam do norte, subiam até Jerusalém, para quê? Com os seus salmos. Eles traziam de dentro dos porões da alma as suas angústias, as suas dores, também as suas vitórias, dizendo, o Senhor é tudo para mim. O Senhor, sabe, queridos, é o único momento da Bíblia Sagrada que o homem se reporta ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Porque lá no Antigo, era Deus falando. Era Deus queimando, era Deus tratando. No Novo, Espírito Santo. Mas lá não, queridos. Então essa é a parte linda. Sabe, queridos, o livro dos Salmos fala da dependência totalmente de Deus, sabe? E a carência do humano. Agora, Salmo 40. O Salmo 40 é o ápice. Eu acredito que é o salmo mais lindo que Davi já escreveu. Não sei em que fase ele estava passando. Não sei neste momento qual era a idade de Davi. Se era 20, 22, 23, eu não sei. Só sei que a Bíblia me diz que ele passou por quase 20 anos sofrendo, padecendo pelo deserto, pelas cavernas, por quase 20 anos. Saiu com 17 anos da casa do pai. E por quase 20 anos, irmãos, quase 20 anos passando pela forja do Senhor. Salmo 40. Esperei confiadamente, ou pacientemente em algumas versões, pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Vou explicar. Olha o segredo desses salmos. Quanto tantos outros que Davi escreveu. Você nunca vai ver, me corrija se eu estiver errado no final do culto. Você nunca vai ver Davi escrevendo assim, meu Deus, meu rei. Não, ele escreve assim, meu Senhor. Meu Senhor. Sabe o que ele está demonstrando, querido?
Total dependência do Senhor. Porque falar meu Deus é muito genérico. Meu Deus, irmãos, todas as religiões do mundo têm Deus como centro, como seu pilar. O maçom tem Deus. E muitas outras, se eu fosse citar aqui, eu ia tomar o meu tempo. Tem Deus, é genérico. Agora, meu Senhor, aquele que cuida das minhas finanças, aquele que cuida da minha família, aquele que cuida dos meus sentimentos, não é Deus, é o meu Senhor. Senhor da minha história, Senhor da minha vida, Senhor das minhas renúncias, é o meu Senhor. E quando eu falo Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Queridos, eu estou declarando, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo, e em todas as áreas, o Senhor é o meu Senhor. Toda vez que Davi se reporta a Deus, ele fala, Senhor, cuida de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da tua presença. Mas sabe que lindo, queridos? Esperar com paciência no Senhor. E Davi consegue chamar nesse momento a atenção do Todo-Poderoso, do Eterno. Eu fico imaginando, querido Deus, olhando para baixo, porque Isaías que Deus, quando ele quer olhar para as estrelas, ele curva-se para olhar para as estrelas e sabe os nomes, conta, sabe tudo. Ele está de cima olhando, irmãos. Deus sempre está de cima. E diz aqui o Salmo 40. Que ele conseguiu, Davi conseguiu chamar a atenção do Senhor, e o Senhor se inclina para ele. Eles literalmente aqui nesse capítulo, ele não está em um poço, ele não está num lamaçal, ele está num poço de problemas, num poço de dificuldades, num poço de tribulação, sendo perseguido por Saul. É este poço, irmão, e ele tenta sair do deserto, ele vai para a caverna, e ele não encontra saídas. É este poço que Davi está passando, poço de angústia, poço de tribulação, tempestade vindo sobre a vida dele, e ele não está encontrando saída. Aí é onde ele clama ao Senhor. E ele chama a atenção do Senhor. Ah, queridos, dos 150 salmos que foram escritos, 73 deles foram escritos por Davi. A grande maioria dos 73, irmãos, foram pedidos de socorro. O camarada passou quase 20 anos correndo, fugindo. Quanto pedido de socorro. Mas uma coisa é certa, o Espírito do Senhor estava sobre ele de uma maneira extraordinária. Para praticarmos o fruto do Espírito, irmãos, é somente quem tem o Espírito Santo morando em suas vidas. O hinduísmo não tem, o budismo não tem, o shintoísmo não tem, o catolicismo não tem, o satanismo também não tem, tudo com ismo não tem. Sabe por quê, irmãos? Este fruto extraordinário e maravilhoso, somente através da pessoa do Espírito Santo, é somente, ainda tem cristão ainda, irmãos, como eu, mesmo o Espírito Santo morando em mim, eu tiro na paciência, talvez você já se avaliou nesta noite, você tira 3, você tira 4, mas mesmo assim, ainda está, nem chegou na média, a média é 7, a média é 7, nem chegou na média. Eu gostaria que você se perguntasse nessa noite, fizesse uma pergunta, né? Como o pastor disse aqui, seja sincero, venha ser sincero nessa noite. Quanto tu tira na paciência, no quesito paciência? Qual a nota que você daria? Queridos, existe aqui o fruto dividido em 9 aqui, não é? 9 sabores aqui maravilhosos. O amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não quero perguntar de nenhum desses, mas só da paciência. Qual a nota que você dá para você no quesito paciência? Queridos, em casa, por exemplo, a minha paciência. Querido, eu estou jantando ali, e a esposa fala assim, é o dia de você colocar o lixo para a rua, mas ainda falta 3 garfadas, estou dando as 3 garfadas, vou ver o lixo, ela já colocou o lixo na rua. Você já colocou a comida do cachorro? Estou tomando café, estou acabando de tomar café aqui, irmãos. Quando eu saio, a comida do cachorro já foi colocada lá, irmãos. A paciência zero em casa, irmãos.
não tem bom. No quesito paciência, ou quesito difícil, complicado, horário. Um outro jovem, este também com a mesma idade praticamente. Você já sabe de que jovem irei falar. José. José foi traído, foi vendido, foi até a casa de Potifar, tudo do bom e do melhor. Jovem bonito, caligrafia extraordinária, jovem inteligente, trabalhando na casa de Potifar, tudo de bom e do melhor. Uma promessa sobre ele lá atrás, uma promessa sobre a vida de José. José agora testosterona a mil, jovem, bonito, carente, né? Está trabalhando na casa de Potifar. Potifar, vou fazer uma viagem, José. Cuida da minha casa aí, cuida de tudo aí. Eu fico imaginando a vida desse jovem. Ele já não tem mais 17 anos. Nesse momento ele não tem mais 17 anos. O tempo havia se passado. Né? Talvez 23, 24, 25, o pastor sabe. Mas, queridos, foi nesse momento que a tentação chegou até ele, porque o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, está constante em nossas vidas. E aí o José, aquela mulher que era bonita, cheirosa, não, mulher, um camarada que representava, sabe, não era, com certeza, uma mulher cheirosa, bem atraente, e ela ali, ela seduz a José. José falou, não, eu tenho uma promessa. Eu tenho que fazer uso da paciência, porque eu tenho uma promessa. A promessa vale mais que esse momento. A promessa é mais preciosa que o momento. A promessa que eu tenho sobre a minha vida, do meu Senhor, é aquele que me prometeu. Ele é fiel para cumprir em minha vida. Não vou ceder. De repente, lá está José na cadeia, pacientemente na cadeia, e teve grande vitória em sua vida. Não há vitória a preço de bananas. Não há vitória barata. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Não sei há quanto tempo você tem uma promessa da parte de Deus. Porque eu ainda tenho promessa da parte do Senhor que não foi cumprida ainda em minha vida. Eu não sei se você tem promessas. Mas, amados, eu já perdi muitas promessas, porque faltou-me paciência em minha vida. Eu estava com a mão na vitória, mas eu não esperei um pouquinho de tempo, e perdi, foi grande as promessas que eu perdi. Sabe por quê? Porque me faltou paciência. Deus, o nosso Senhor, jamais te dará a tua vitória antes da hora. Sabe por quê? Porque se vier a vitória antes da hora, vai escapar entre os dedos, porque você não tem maturidade para segurar a vitória, você não tem maturidade para sustentar a vitória das mãos de Deus. Então é por isso, esse é o motivo pela qual você tem que passar pelo deserto, este é o motivo pela qual você tem que passar por Lodebar, este é o motivo pela qual você tem que passar pela caverna, ser esquecido por muitos, ser abandonado por outros. Este é o motivo pela qual, porque Deus tem uma promessa, algo grande para colocar em tuas mãos. Jamais vai colocar em tuas mãos, vai colocar no momento certo, no momento oportuno, no momento adequado, no momento, queridos, de grande maturidade para sustentar o ministério, de grande maturidade para sustentar um lar, de grande maturidade para sustentar uma empresa, de grande maturidade para sustentar a sua vida. Jamais, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, o meu momento não é o momento de Deus, o meu momento, queridos, está bem longe de ser o momento de Deus. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo vai fazer questão de dizer um peso eterno de glória, mas ele vai fazer questão de dizer assim, muito excelente.
Sabe o que eu vim te dizer nessa noite? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite? Vale a pena servir esse Jesus, vale a pena, porque o que nos aguarda é muito excelente. Ah, queridos, o que nos aguarda é muito excelente. Eu não sei o que Deus tem te prometido, eu não sei o que irmãos, teve promessas da parte do Senhor, que veio se cumprir 5 anos depois da promessa, porque se foi Deus que usou o humano, se foi Deus que usou o profeta, se foi Deus que usou, com certeza acontecerá. Passa dias, meses, anos, mas vai acontecer. Teve promessas da parte do Senhor que veio acontecer com a minha vida. Uns 5 anos depois, teve promessas com 8, teve promessas com 10. Eu já tinha até esquecido da promessa. Mas teve coisas que Deus havia prometido. E eu, pela minha insistência, eu pelo meu imediatismo, comi cru. Diz um ditado aí que quem tem pressa come cru. Come mesmo. Eu não tive maturidade para sustentar. E foi entre os dedos. Eu perdi a bênção. Pela minha precipitação. Todos os homens aqui, irmãos, que falharam, foram precipitados na tomada de decisão. E quando a precipitação ela entra na vida do ser humano, e a tomada de decisão de uma maneira errada, ele vai perder uma vitória. Saul perdeu o privilégio, perdeu a coroa, perdeu o trono, porque ele não fez como Davi. Se Davi se reporta, você vai falar: Senhor, eu errei. Sabe o erro de Saul aqui, irmãos? Foi a faltou-lhe, sabe? Faltou submissão, humildade na vida do Saul. Davi era diferente. Davi errava, falhava. Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é o Senhor da minha vida. Sabe? Esta é a diferença. Mas nessa noite, eu quero encerrar dizendo para você que adentrou aqui nesta noite, e Deus te prometeu, com certeza, senão você não estaria aqui. Muitas pessoas falam assim: eu escolhi Deus, não, negativo. É Ele que te escolheu. Se você está aqui hoje, você é um escolhido por Deus. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas traga à memória nesta noite, porque o Espírito Santo, aquele que está presente, Ele não vai vir, não. O Espírito Santo, Ele já está dentro da minha vida e da tua vida. Ele não vai vir, não. Ele já está. Nós temos o privilégio, irmãos. Aqueles tempos era esporádico. O Espírito Santo descia esporádico, sabe? Tomava em tempos oportunos. Mas hoje nós temos o privilégio de termos a pessoa do Espírito Santo morando em nós, te dando coragem, te dando força para vencer o pecado, para vencer a tribulação, a paciência. Só conquistaremos a paciência em meio à tribulação. Tiago nos diz isso. É só em meio à tribulação que conquistamos a perseverança, que conquistamos, é só por meio da tribulação. Não há quem consiga exercer a função paciência. Irmãos, na bonança é fácil. Quando tudo está perfeito no teu lar, é fácil. Quando tudo está certinho, caminhando redondinho, é fácil. Mas a paciência, irmãos, em meio a um trânsito de São Paulo, os motoqueiros quebrando o teu retrovisor, aí eu quero ver a paciência. Exerça a paciência nesse momento. A paciência no momento de fila, irmão, de 2 horas naquela fila, irmãos. Ah, queridos, a paciência em meio a um metrô lotado pela manhã, e você exercer a paciência, aí eu quero ver a paciência, sabe, irmão? Aquele teu vizinho tocando aquelas músicas lá, sabe? Aí eu quero ver o exercício da paciência. A paciência nesse momento, a paciência, irmão, que Davi externa, é no momento de angústia, é no momento de tribulação, é no momento de grandes dificuldades na vida de Davi, que ele fez uso, adubou a paciência em sua vida. Não tem quem conquiste pódio, não tem quem conquiste pódio, sem antes adentrar ao deserto. Não tem. Mefibosete só conseguiu porque passou por Lodebar. Se não fosse lá, ele nem existiria para contar a história. Não é verdade? Então, queridos, deserto é lugar de forjar, de preparar, de amadurecer.
para que você possa. Eu gostaria que fazer uso de 2 minutos do meu tempo. Gostaria de orar contigo nesta noite. Eu encerro minha fala. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Iremos ouvir um hino logo após. Mas você coloque no teu coração, na mente, traga à memória neste momento as promessas de Deus sobre sua vida. As promessas de Deus sobre sua vida. O que Deus tem colocado em suas mãos. Que ministério Deus tem colocado em suas mãos. Eu achei muito lindo e maravilhoso, bonito até. Tapa de pelique, chegou aqui um casal dizendo: eu preciso trabalhar neste lugar. Eu quero ser útil neste lugar. Deveríamos fazer a mesma pergunta. Estou sendo útil na casa do Senhor? Estou trazendo almas para o pastor aqui, ensiná-las? Sabe, queridos, eu vejo uma bateria vazia. Eu vejo bancos vazios. E a igreja aqui, irmãos, tem potencial na palavra do Senhor. Porque é esta que sustenta, que dá base. Sabe? Então traga, sem medo de errar. Traga no culto de quinta, traga no culto de domingo, no culto que você quiser trazer. Porque aqui Deus tem palavra. Aqui tem palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que renova, palavra que restaura lares e casamentos, palavra que restaura amizades. Eu gostaria de orar contigo nesta noite. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos preciosos na Tua casa. Onde vidas adentraram aqui, Senhor, que só o Senhor conhece a cada coração. Pergunta, Senhor, será que hoje terás uma palavra para mim? Estou vivendo dias difíceis, a tribulação não quer passar, a angústia já está dentro de mim, estou adoecendo. Quantas vidas estão que se encontram nesse estado? Mas neste momento o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que nos ajuda em momentos mais difíceis, a palavra do Senhor fala, é olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não vem da medicina, o meu socorro não vem do advogado, o meu socorro vem do Senhor. Ainda que tudo desaponte, ainda que tudo digam não, mas o meu socorro ainda é o Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é o meu tudo, Ele é o meu rochedo. O Senhor é tudo para mim. Senhor, neste momento, adentra o coração, ajuda-nos, Senhor. A caminhada não é fácil, os dias são de trevas, os dias são maus, os dias são tenebrosos. Senhor, o nosso país não promete nada de bom. Senhor, não promete nada. O mundo está um caos, mas o Senhor ainda é o nosso Senhor. Ainda é o nosso Senhor, aquele que nos ajuda, aquele que nos transforma, aquele que nos dá o de melhor nesta terra. Senhor amado, visita cada família, porque Satanás está tentando destruir os lares, fragmentar, destruir os lares, relacionamentos, mas o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é tudo para nós. Senhor amado, queremos estar debaixo da Tua misericórdia, debaixo da Tua graça, alcançado, Senhor, pela Tua graça. Senhor, nesta noite, que ninguém venha sair daqui, Senhor, sem receber uma porção da Tua palavra, que caia em terra boa, em um bom coração nesta noite, e que Tua palavra venha fazer, Senhor, venha alcançar, Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, algo extraordinário na vida de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.